A flauta entrou em minha vida aos 12 anos, através da igreja que meus pais frequentavam. Eu comecei a frequentar e lá tinha um grande grupo de músicos. E confesso assim que a primeira opção seria o violão, mas lá só tinha instrumentos de sopros ou instrumentos de cordas friccionadas, no caso violino, viola e violoncelo. Mas a flauta veio porque naquela igreja não tinha nenhum flautista e foi bem na época que a banda Os Titãs lançou o álbum acústico. E eu lembro que eu ouvia e tinha muitos arranjos de flauta naquela produção. Então foi o que me fez me interessar por esse instrumento. E em poucos meses que eu comecei a estudar, mesmo ainda na adolescência, já me colocaram na verdade de 12 anos, né? Colocaram para dar aula na igreja. E o tempo foi passando, procurei uma carreira profissional em outra área, mas sempre tendo aquela necessidade, né, de querer estudar mais para poder ensinar melhor. Então, conforme eu fui me aperfeiçoando de forma particular no instrumento, comecei a deslumbrar assim, viver realmente de música, né? E foi aí que em 2007 eu entrei na Faculdade de Música, Escola de Música e Belas Artes do Paraná, no curso de bacharel. E desde então a minha vida é na flauta, literalmente. Iniciei minha carreira profissional, digamos assim, tocando em eventos e na Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná como bolsista. E em pouco tempo fui convidado a trabalhar como músico convidado na Orquestra Sinfônica do Paraná, onde eu posteriormente, eu entrei como estagiário e fiquei 1 ano e meio de forma fixa e vindo a ser convidado posteriormente em vários concertos. E por conta dessa questão profissional em relação a orquestras, a trabalhar em orquestra, embora a vida de músico seja muito mais abrangente, em 2015 eu participei de um processo seletivo e vim para integrar a Orquestra Sinfônica de Sergipe desde então. Fazer parte da Orquestra Sinfônica do Paraná foi praticamente um sonho de infância, embora eu tenha começado na música já na adolescência, né? Mas assim, quem começa a estudar música clássica, o grande sonho acaba resultando em tocar numa orquestra sinfônica. E para mim assim foi inesquecível, né? Foi minha primeira apresentação lá, eu lembro até como fosse ontem, assim, lembro de todos os detalhes, foi para tocar o balé O Quebra-Nozes de Tchaikovsky. Então, assim, foi uma experiência assim dupla, além de estar tocando com a orquestra, tendo a participação de um balé, né, que era coisa assim tão distante que a gente quase não vê, assim, né, se não procurar pelas internet, nem na TV é muito divulgado. Então, foi um sonho duplo a ser realizado. E Tchaikovsky também é um grande compositor, né? A música dele, as melodias marcam a vida da gente. E logo em seguida eu tive a oportunidade de tocar com o tenor italiano Andrea Bocelli, numa turnê que a Orquestra do Paraná fez em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, dividi o palco com um nome internacional da música para mais de 30 mil pessoas, como foi em São Paulo. Também Toquinho participou, Ivete Sangalo. Então, foram assim, momentos marcantes com a orquestra. Evidentemente que para mim, como músico, qualquer apresentação é importante, seja para tocar para 10 pessoas, seja para tocar para um teatro lotado, né? A forma como encara a música é única. Então, mas evidentemente que tem apresentações que acabam ficando marcadas por conta ou da grandeza, às vezes por conta da simplicidade também. Então, foram momentos assim que eu vou guardar para sempre.
Uma música que eu gosto de tocar muito na flauta, que ela é muito importante para o repertório sinfônico. Eu tive a oportunidade de, inclusive, tocar ela pela terceira vez com a Orquestra Sinfônica de Sergipe, que é do compositor francês Claude Debussy. Ela é uma música desafiadora, inclusive ela é solicitada em provas para a orquestra, né? Para você ingressar numa orquestra, você tem que tocar uma série de músicas que são solicitadas, e eles geralmente pegam os trechos mais importantes. E por muito tempo eu usava essa música como um aquecimento meu. Toda vez que eu pegava a flauta eu tocava essa música, porque ela trabalha algumas características do instrumento, técnicas, né, de sonoridade, afinação. E ela ficou marcada, assim, porque ela é muito bonita. Eu vou tocar um trecho agora. A introdução, inclusive, por ser uma música orquestral, ela começa justamente apenas com a flauta. Então ela tem essa simbologia, digamos assim, para todo flautista de conservatório que almeja um dia tocar em orquestra, ela tem essa relevância. A escolha do repertório ela não é exclusivamente minha, porque na orquestra, por exemplo, temos o diretor artístico que ele define o repertório. Então a gente fica sempre à espera. E coincidentemente são músicas que eu gosto. E quando eu, por exemplo, sou convidado como solista, como o próximo concerto da orquestra, inclusive no dia 1º de dezembro, ele dá a opção de você escolher uma peça que você se identifica, até porque o músico de orquestra ele não é necessariamente um solista. Então ele acaba estudando um repertório mais focado no ofício, e o solista é para quem às vezes você acaba estudando durante a sua formação como músico, porque como são peças desafiadoras, então ela exige um comprometimento muito grande, e isso consequentemente acaba criando um crescimento musical, né, do músico. E em eventos, geralmente o pessoal também costumam pedir as músicas, mas assim, quando eu tenho a opção de escolher, eu gosto de priorizar o nosso repertório brasileiro, né? De bossa nova, de MPB, canções populares, seja nordestinas ou até mesmo de outros países também, né? Principalmente às vezes eu gosto muito de rock, porque lembra a minha infância, né? Minhas primeiras referências musicais eram com o meu irmão mais velho, então como ele era todo adolescente, assim, a maioria gosta muito de rock, então a minha influência inicial com música, como ouvinte, foi através do rock, né? Inclusive em relação até como eu citei sobre os Titãs, né? Então eu gosto de também fazer essa mistura, pegar o rock e trabalhar ele num arranjo mais bossa nova e dar essa mistura, assim. Que é o nosso, digamos, a música brasileira, ela traduz até, digamos assim, o nosso sotaque, nossa forma de se expressar, né? Inclusive a bossa nova é considerada para os americanos como fosse o jazz brasileiro. Eles tentam fazer assim como o jazz tem aquela importância de ser algo deles, a bossa nova é nossa. Assim como o chorinho também, que é muito importante, principalmente para a flauta, né? Os grandes mestres do choro foram flautistas. Então acaba sendo essa mistura de música instrumental brasileira, né? Que é o choro, a bossa nova e influência da música armorial, da música nordestina, que tem uma questão mais técnica, né? A questão de serem músicas modais, né? Elas têm uma sonoridade peculiar do que a gente acaba ouvindo diariamente, por exemplo, no rádio, que geralmente fica na música tonal, né? Que é uma música maior ou menor. Então ela tem uma característica, né? Citar um exemplo, temos o baião, que é o modo mixolídio, temos também trabalha o modo lídio, por exemplo, e no jazz usa muito o modo dórico, que é um modo menor, que também tem uma característica um pouco diferente do modo menor tradicional da música, digamos, popular, né?
A minha vinda para cá, para Aracaju, teve duas etapas, né? A primeira foi em 2011, quando eu vim participar da ópera La Bohème, do compositor italiano Giacomo Puccini. Eu vim substituir a flautista da orquestra que estava de licença médica. E para mim foi uma experiência muito boa, porque eu já havia tocado alguns trechos de ópera, é comum tocar às vezes só a abertura da ópera, e nessa oportunidade eu tive a honra, digamos assim, de tocar uma ópera inteira, né? Posteriormente eu vim tocar outras óperas também, lá no Paraná e Santa Catarina, mas assim, foi onde eu tive contato com a orquestra, com a cidade, né? Que até então nunca tinha viajado tão longe assim da minha cidade, natal, que é no caso Curitiba. E em 2015 eu vim para cá, digamos, em definitivo. Então eu cheguei aqui, já conhecia vários membros da orquestra, inclusive alguns estudavam comigo na faculdade e outro veio junto comigo no mesmo dia, que também permanece aqui. Então foi muito bom, porque a orquestra já era conhecida minha, né? Eu já acompanhava o trabalho já há um bom tempo. Inclusive a orquestra na época fez turnês pelo Sul. Eles chegaram a tocar em Curitiba, inclusive, tocaram no Festival de Campos do Jordão, em São Paulo, que é um dos principais festivais de música da América do Sul, ou América Latina, acredito. Inclusive tocaram na Sala São Paulo também, que é o grande templo da música clássica aqui no Brasil. E tem sido muito bom para mim esse tempo, já vão para 8 anos que eu estou aqui. Cada vez mais prazeroso e também sempre aprendendo, porque a música ela é infinita, né? Sempre tem algo a nos dizer e sempre tem aquele desafio, né? Uma música nova, sempre vai ter aquela passagenzinha que você tem que estudar horas para tocar ali 2 segundos de música, né? Esse é o que é o grande desafio do músico em geral. Às vezes ele faz um show de 1 hora, 2, mas é apenas um pedaço de uma música ali que exige horas de estudo. Evidentemente que o resto também fica mais fácil por conta da formação, que também são anos de estudo, né? E tem que estudar, às vezes só para manter já exige uma quantidade mínima de horas. Então para você progredir tem que estar sempre um pouquinho a mais. E espero ficar aqui por mais um bom tempo, não tenho previsão de sair. É de extrema importância e relevância a TV Câmara estar tomando essa iniciativa desse projeto de música instrumental, porque a gente como músico, quando vai atrás de alguns trabalhos, geralmente as pessoas falam, não, a gente queria alguém que estivesse cantando, tal. Mas veja, se a gente como músico, a gente consegue fazer uma festa, digamos assim, um evento só com instrumental. Agora o cantor sozinho, sem instrumental, ele não consegue. Então fica aquela coisa, às vezes eles valorizam mais a música cantada, mas eu acredito que tem espaço para todos e a música deveria ser igualmente valorizada, tanto a instrumental quanto a música cantada, digamos assim. Então essa iniciativa ela
é extremamente importante porque é uma luta diária do nosso ofício, né? Essa questão da música instrumental ser aceita e bem aceita, na verdade.